Que Neto, sempre bem-vindo aos estúdios da Sorriso FM. Doutor, bom dia. Uma semana de expectativa já, né? Sim, bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa. Sim, estamos no aguardo aí desse júri tão esperado por uma resposta para a família e para a sociedade Sorriso, né? Um fator importante a destacar, houve um grande empenho, eu diria, da defesa de tirar de Sorriso esse júri e foi confirmado que vai acontecer aqui mesmo em Sorriso, né, doutor? Isso, a Defensoria Pública, eles recorreram para que fosse feito o desaforamento, né? Fosse retirado de Sorriso por suposta imparcialidade, por suposta parcialidade dos jurados, né? Falta de imparcialidade, ou até mesmo por questão da proteção de Gilberto, que ele não estaria seguro para ser julgado aqui, que é um absurdo, mas enfim. É um caso que tem repercussão nacional, até no voto dos desembargadores, principalmente do doutor Hélio, que foi o desembargador, que foi o relator ali desse pedido de desaforamento da Defensoria Pública. Ele disse que a comoção é nacional, em todas as cidades, principalmente até em Cuiabá, tem mais notícia até mesmo do que na cidade, aqui na região. Enfim, então todos sabem, e ele não será julgado pelo que tem de notícias, e sim pelo que tem de provas no processo. É o que o jurado é orientado a acompanhar sempre nesses casos, né, doutor? Isso, serão 7 jurados, né, da Sociedade Sorriso, tem que ser de Sorriso, porque o júri será aqui. Então, são dentre aquelas pessoas da lista, que é uma listagem que aqui em Sorriso, por terem muitos casos relacionados de júri, né, envolvendo homicídios. Então, ele já tem uma lista, que essa lista é anual. Então, dentre aqueles que estão na lista, tanto na lista a lista principal quanto na suplementar, são essas pessoas que serão sorteadas. Isso. Para o dia do julgamento tem que ter no mínimo 15 ali para ser aberto. Sorteia na hora lá. Dentre esses da lista, sim. Daí tem a lista suplementar. E daí tem que ter no mínimo 15 para iniciar a sessão, mas geralmente sempre tem mais de 25. O doutor Rafael coloca 25 e mais suplementares ainda para ter a certeza que não ali faltarão jurados, porque imotivadamente a defesa pode dispensar 3 jurados e a acusação também 3 jurados, né? E se tiver algo que fundamente, motive, por exemplo, tem alguma ligação, se manifestou numa rede social sobre o assunto, deu já o seu parecer, isso, já motivadamente aí não conta dentre essas 3 dispensas. Então, por isso, esse número é importante para evitar que não tenham 7 jurados, para que daí não acontece o júri, né? É remarcado. Mas, com toda certeza, terão jurados suficientes ali para julgarem o Gilberto nesse dia. Muito bem. O senhor tem bastante experiência com os tribunais de júri, né, doutor? Sim, sim. Tem acompanhado vários casos. Principalmente eu atuo como defesa, né? Mas eu tenho essa atuação como assistente de acusação, principalmente em casos que envolvem esse tipo de situação, quando a família ali sofre demais. Eu tenho num caso lá no Paraná, até, eu atuo num em que tem 5 vítimas. 5 pessoas foram mortas por um policial lá na cidade. E eu entrei nesse caso em si porque o casal foi morto no quarto e espirrou até sangue na criança, que era filha desse casal. Então, por conta da criança, eu entrei nesse caso para buscar a justiça lá também. Então, nesse tipo de situação, tenho bastante experiência, até no Tribunal do Júri. E ali, enfim, no dia em si, com o Dr. Luiz Fernando, que é o dono da ação, né, conduzindo isso, promotor de justiça, com certeza será um trabalho sensacional dele ali, que tem excelência no que faz. Doutor, só para quem de repente tem curiosidade em relação ao tema em si, até onde vai a capacidade decisória do júri nestes casos? Até onde que é de responsabilidade deles, em cima do que especificamente eles fazem, tomam a sua decisão. A pena, a mensuração da pena é do júri ou é do juiz? Como é que é isso? Dá para explicar para o pessoal? Os jurados no dia são os juízes da causa. Falamos que é o julgamento mais popular, mais democrático que tem, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. O juiz, que é o Dr. Rafael, que é o juiz togado, que a gente diz, ele está ali apenas para presidir a sessão. Ele vai evitar que dê algum conflito, vai analisar alguns casos, supostamente, se tiver algum pedido de nulidade, algum pedido de suspender a sessão, algum pedido dessa forma. Então, ele preside. Quem decidirá se Gilberto será condenado ou absolvido são os jurados. Serão aqueles 7 jurados, né, 7 pessoas da sociedade que estão ali para julgar ele. Os votos em si, como que funciona? As pessoas têm curiosidade. Depois de toda a sessão, de todo o plenário, né, o juiz ali finalizando, depois tem as perguntas, só para resumir, né, vai ser perguntado para
pela defesa, pela acusação, a todas as testemunhas, que nesse caso a maioria são policiais, daí terão pessoas da família, o senhor Regivaldo, a Tawane também será ouvida, a Helenara, que são familiares que tiveram contato com a situação aquele dia, né, principalmente a Helenara e a Tawane. E, por fim, não tendo nada, nenhuma diligência, nada a ser esclarecido, aí então a acusação, que é o Ministério Público e a assistência à acusação, eles têm 1h30 para sustentar o porquê que o Gilberto deve ser condenado, apresentando as provas para isso. Depois, a defesa tem mais 1h30 para fazer a defesa do Gilberto, né, para dizer o porquê que ele não deve ser condenado em algum daqueles crimes ou desclassificado aquele crime, enfim. E, posteriormente, pode voltar a acusação para mais 1 hora na réplica e a defesa tem mais 1 hora para a tréplica. O juiz, entendendo ali que daí o doutor Rafael, entendendo que estão aptos, vai fazer perguntas. Se os jurados estão aptos, ali conseguem já decidir. Eles estando aptos, vai para a sala secreta. Se não tem sala secreta, geralmente como aqui em Sorriso, por exemplo, não tem a sala secreta, esvazia-se o plenário do júri, o tribunal, ficam ali só presentes só os serventuários, o juiz, os jurados, né, e a acusação e a defesa. Então não fica mais ninguém ali. Aí são distribuídas cédulas com sim ou não e serão feitas as perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta, se no dia 23... no dia 23 de novembro de 2023, 24, no dia 24, por dia 25 de novembro de 2023. Ocorreu aquele fato, os jurados falam sim ou não, sim, porque tem a materialidade. Vão votar no segundo quesito, eles votam se Gilberto foi quem cometeu o ato ou não, ali se há indícios, né, que Gilberto... Ele é um réu confesso, cometeu, isso, E por terceiro se absolve ou condena, enfim. Perguntas aí objetivas. Vão sendo, isso, perguntas sim ou não. E um jurado não pode saber do voto do outro. E tanto é que durante o plenário do júri, após iniciar ali o plenário, foi sorteado, você não pode mais ter qualquer contato com qualquer outra pessoa, o jurado em si, né, principalmente. Do júri em si. Isso, não pode falar nada, até pode de repente, né, conversar uma coisa ou outra assim, enfim, durante os intervalos, mas tudo controlado pelos serventuários e não pode dar qualquer opinião, manifestar qualquer opinião sobre aquele caso que está sendo julgado, sob pena de ser anulado o júri. Então, por isso que é importante que até as pessoas que estão nos ouvindo e são jurados, né, estão ali na lista de jurados, para que evitem qualquer manifestação, por exemplo, em redes sociais sobre o caso, para que evitem no dia, sendo sorteados, conversar sobre o caso, porque se o serventuário, que geralmente é oficial de justiça, as pessoas que estarão ali trabalhando no júri, flagrarem e ter essa manifestação, a própria defesa pode alegar, tem a manifestação, né, que é a Defensoria Pública quem faz a defesa de Gilberto, vai anular o júri, e isso vai fazer com que leve mais tempo ainda para que a família tenha uma resposta, a sociedade tenha uma resposta. Não é o que se quer, né, doutor? Exatamente. O que pede? Quais são os pedidos aí da acusação em relação ao Gilberto nesse caso? Do Gilberto, ele responde por 4 homicídios e 3 crimes de estupro de vulnerável. Nesses crimes de homicídio, por exemplo, quanto a Cleci, incidem algumas qualificadoras. Só para explicar, um homicídio simples, no nosso Código Penal, ele tem pena prevista de 6 a 20 anos. Quando é homicídio qualificado, por exemplo, meio cruel, qualificou o crime, então a pena passa a ser de 12 a 30 anos. E ali, por exemplo, no caso da Cleci, tem o meio cruel, tem o recurso que dificultou a defesa da vítima e tem ainda a questão do feminicídio. Todos qualificadores desse crime. Todas qualificadoras. Com relação ainda a Manuela e a Melissa, que são menores, a Manuela tinha 12 anos na época dos fatos e a Melissa 10 anos. Muita gente fala que era 13 anos que a Manuela tinha. Não, era 12 anos que ela tinha. Ainda tem as qualificadoras ali relacionadas a ser menor de 14 anos. Em si, dessa qualificadora. E com relação à Melissa, ainda tem a qualificadora de que ele executou ela para assegurar a execução dos outros crimes. Essa qualificadora tinha para todas, mas, porém, através de um recurso da Defensoria Pública, foi tirado das outras 3 vítimas, da Cleci, da Miliane e da Manuela. Ficou somente para a Melissa. Mas em questão de pena em si, isso vai mudar muito pouco. Até poderia ser recorrido, mas isso ia travar muito mais ainda, né, para que fosse isso, ia atrasar demais. E é uma causa ali que vai mudar pouco questão de pena. E ainda incide um caso de aumento de pena para a questão de todas as vítimas,
com relação a esse crime ter sido cometido na presença de ascendente ou descendente, né? Da mãe ou filhos. Então, isso já faz com que aumente essa pena. Ainda mais. E ainda a questão dos estupros de vulnerável. Com relação a Manuela, incide a questão do estupro de vulnerável por conta de ela ser menor de 14 anos, a época dos fatos. Com relação a Cleci e Miliane, não incide por conta da idade, mas sim porque elas não conseguiam ali naquele momento oferecer qualquer resistência. Então, por conta dos golpes que ele deu nelas, elas não tiveram mais, não conseguiram, exatamente, elas não conseguiram mais se defender daqueles atos dele. Sim. Então, por isso que incide ali não o estupro em si, mas o estupro de vulnerável, cuja pena é maior também. Também. Muito bem, a expectativa do senhor atuando, né, em prol aí da família é de uma pena de quantos anos, mais ou menos, somado tudo isso? Dá para ter uma ideia? Eu creio que passa de 120 anos no mínimo. Mais de 120. Assim, pelo menos isso pensando baixo até. Muito bem. Pela questão de tudo que tem contra ele, pelas qualificadoras, pelas causas de aumento de pena que tem incide e ainda mais os casos de estupro de vulnerável, que já faz com que essa... Sim. E ainda que ele tem maus antecedentes. Ele é réu primário ainda com relação a esse júri. Sim. Porque ele não tinha condenação ainda anterior, né, a esse caso. Agora ele tem, mas antes dele cometer os fatos, aqui ele não tinha condenação. Então agora ele tem, mas ele tem só maus antecedentes. Então se ele tivesse tido uma sentença antes dele cometer isso, antes de cometer esses fatos, aí ele seria reincidente, mas ele ainda não é para esse caso. Ele não entra, né? Porém, ele já tem uma condenação em Mineiros, que ele foi condenado pelo Tribunal do Júri por conta de ele ter lá matado um jornalista e ainda furtado o carro dele. A princípio estavam julgando como latrocínio, mas isso mudou. Aí foi como homicídio e furto posteriormente. Ele pegou, salvo engano, uma pena de mais de 17 anos. E em Lucas do Rio Verde também ele já foi condenado por crimes semelhantes aos que ele cometeu aqui. Porém, lá, graças a Deus, a vítima ficou viva. Isso, exatamente. Pegou uma pena de 22 anos. Então, ao final, depois da condenação daqui, para execução de pena, somam-se todas essas penas que ele tem contra ele até agora. Mínimo vai ficar o tempo máximo permitido na cadeia, Isso, né? que são 40 anos hoje previstos no regime fechado. Ele vai ser trazido para Sorriso, que ele está preso em Cuiabá hoje, né? Até saiu um boato que ele tinha morrido, né, doutor? Exatamente. Você ficou sabendo disso também? Exatamente. A família entrou em contato essa semana, estavam até assustados, né? E queriam tirar a dúvida sobre se ele tinha morrido, tinha matado, teria se suicidado, enfim. Porém, entrei em contato com o Dr. Luiz Fernando e ele conversou lá, se comunicou com o pessoal da Penitenciária Central e era mais uma fake news, né? Não era, não tem veracidade, exatamente. E sobre a pergunta ali se ele vem, sim, é para presente. É para estar presente. O juiz já determinou e até porque seria injusto se ele não tivesse presente, porque ele foi a Mineiros. No julgamento lá. No julgamento de Mineiros foi levado para lá e porque não poderia vir para cá. Sim. E assim, o que a Defensoria Pública alega é que à época o Dr. Bruno falou que aqui não teve que mandar ele para Sinop e depois o diretor de Sinop mandou para a Penitenciária Central falando que não teria segurança. Mas eram motivos diferentes. Ali, até então, ninguém sabia o que era realidade ou não. Enfim, a população estava, né, ansiosa e a polícia não tinha se preparado, de repente, para um evento, né, de tamanha grandeza. Assim, a questão de... a pessoa matou 4 mulheres inocentes da família. Então, claro, criou uma comoção. E agora é diferente. Agora tem tempo de estruturação para, enfim, policiamento e tudo mais, trazer ele, a segurança dele, já que, né, seria esse o medo. Exatamente. E ali no fórum aqui tem toda a segurança, policiais, raio-x, tudo mais, para evitar que, de repente, alguma pessoa entre, né, com algum tipo de arma, alguma coisa que possa oferecer risco à integridade física dele. E ele tem que deixar ele vivo, deixar ele que pague o máximo possível aí dessa pena dele aí. Advogado da família Calvi, nesse caso escabroso, né, da chacina das mulheres aqui em Sorriso, julgamento marcado, né, doutor, para o próximo dia 7. Pergunta que não quer calar do nosso ouvinte aqui pelo Fala Cidadão é como é que participa, quem pode participar? Existe alguma transmissão pensada ao vivo, de pelo menos parte do júri? Como é que está isso, doutor? A princípio estamos conversando até com o doutor Luiz Fernando pela questão das provas que tem no processo. São provas muito delicadas. E não pode... envolve várias famílias ali. Exatamente. Também, né? Então. Porque, enfim, embora se tenha uma noção, as pessoas achem que tem uma noção do que aconteceu,
não tem como explicar o que consta nesse processo de provas, enfim, da situação em que ele deixou, né, as vítimas. Isso jamais vi, né? Fazem 8 anos que eu atuo como advogado criminalista, vejo muitos casos, mas o que aconteceu nessa situação é extremamente complexo, assim, não tem como, enfim, dizer. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai ser exposto. Por exemplo, queremos sim, até conversei com o Dr. Luiz Fernando, a questão de ser transmitido pelo YouTube, porém até na exibição das provas tem que tomar cuidado do que será exposto, né, para não vazar nada com relação ao estado das vítimas, principalmente respeitando as vítimas, respeitando a família. Com certeza. E questão do presencial, isso então, questão do YouTube. Sim. Iremos conversar com o Dr. Rafael, ver a disponibilidade, a possibilidade disso. Por exemplo, do caso que aconteceu da chacina em Sinop. Né? Foi uma transmissão excelente, tomaram todo o cuidado, enfim, até a questão de exibição de provas. Exatamente. Apenas o réu, de repente, eventualmente. Exatamente, evitando ali, né, tomando cuidado até com jurados, né, não aparecer jurados e tudo mais, não expor. Mas, então, seria muito interessante, porque é um caso, né, de repercussão nacional. Então, todos têm interesse até por uma resposta, porque a sociedade veja o que realmente, né, que a Sociedade Sorriso deu essa resposta para a família, né, os jurados deram a resposta para, enfim, para a sociedade em geral. E questão do presencial, o que pode ser feito? Talvez, não tem nada explicado ainda, talvez sejam distribuídas senhas para as pessoas que inicialmente chegarem no fórum no dia 7/8, mas isso talvez causaria um tumulto. É verdade. Então, eu creio que será feito um pré-cadastramento em algum sistema, né, e as pessoas serão sorteadas por ali. Até conversarei com o Dr. Rafael e pedirei para que ele explique, né, para que seja repassado para as pessoas, para que fiquem informadas sobre isso. Porque no dia em si, quem poderá acompanhar será a família. A questão da imprensa também, o Dr. Rafael ainda não se manifestou, mas seria interessante, né, principalmente a questão da imprensa daqui, para que pelo menos possam ir atualizando as pessoas. Senão isso, se não houver a transmissão, que pelo menos a gente possa eventualmente levar matérias ao ar de lá, né? Exatamente, para que todos fiquem bem informados sobre a situação. Quanto a presença, então, seria essa, né, que é a certeza que vão participar os familiares. A questão da imprensa, possivelmente também, de alguma forma, o doutor vai autorizar ali, de alguma forma, a imprensa. O credenciamento, exatamente. Sim. E quanto ao público em geral, tem essa possibilidade. Ou, de repente, distribuição de senha para as primeiras pessoas que chegarem até o local no dia. Né? Mas tem que tomar muito cuidado, né, com essa divulgação, porque pode gerar um tumulto, pode gerar algo muito complexo. Muito, sei lá, tumultuar toda a situação lá. Mas eu creio que será feito algum pré-cadastramento para que as pessoas sejam sorteadas e só aquelas que forem sorteadas ali possam entrar. E é importante que participem, né? O senhor poderia nos atualizar, doutor, com sobre certeza. Isso mais próximo aí na semana que vem. Quanto tempo o senhor acredita que vai demorar esse julgamento, doutor? As provas, principalmente as provas laudos, perícias, estão muito bem fundamentadas. Então, não será necessário ouvir peritos, e nem foi requerido isso tanto pela acusação nem pela defesa. Geralmente, o que toma muito tempo é esse esclarecimento por peritos. Sim. As provas ali, por exemplo, os policiais serão ouvidos e a família. São perguntas objetivas, com certeza ali, com relação, por exemplo, ao senhor Regivaldo. É mais a questão até do convívio, como que era o dia a dia da família, questão de segurança, para demonstrar que efetivamente ele matou inocentes. Sim, com certeza. A vida deles era trabalho, escola, enfim, faculdade e igreja. Não tinha outra, não tinham outra situação. Estavam no ambiente doméstico quando foram atacadas. Nada justificaria esse crime. Porém, é ainda pior a situação porque elas estavam se preparando para dormir numa sexta-feira. É nítido ali, por exemplo, a questão de como se encontrava. Eu tive acesso ao local. Uma das piores cenas que eu vi na minha vida, com certeza. Vendo toda a estrutura, só não vi elas lá, mas assim, do que tinha acontecido, estava tudo ali. E o pijama da Cleci estava dobrado do lado que ela iria dormir ali, possivelmente na cama. Então, era nítido que elas estavam se preparando para dormir. As meninas já estavam prontas para dormir. Então, é uma situação que não tem como explicar. Então, ali, possivelmente, os familiares demonstrarão isso, como que era a família, a rotina e tudo mais, como era o convívio com as pessoas na sociedade. E os policiais serão objetivos, porque ali até foi pouco o contato, né? Chegaram, foram chamados, enfim. E mais os policiais civis que, efetivamente, de repente, ali encontraram algum material, forneceram para a perícia, para os peritos que eles estavam no local, e a colheita das provas ali. Eu creio que será objetivo, então
possivelmente será dada ali a sentença na madrugada do dia 7 para o dia 8. Começa cedo pela manhã? Exatamente, começa aproximadamente 8h30. E eu creio que será dada decisão ali na madrugada do dia 7 para o dia 8, ou no máximo se estenderá até o dia 8. Porque não tem nada de muito complexo assim na questão de oitiva de pessoas, oitiva de peritos, por exemplo. Só testemunhas mesmo. Só testemunhas, e são... É muito objetivo essa questão de questionamento para eles ali. Muito bem, doutor. A vítima, nesse caso, além da família, também é a sociedade, né? A gente precisa colocar isso daí, a seriedade com que o tema é tratado, e a gente também sempre busca todo esse respeito aqui pela emissora, né? Mas eu fico feliz que o senhor tenha vindo nos trazer essas informações e deixo também o microfone para o que mais o senhor acha que é importante dizer neste momento sobre essa situação. Sim, da situação em si, estamos confiantes de que realmente ele será condenado por tudo aquilo que ele cometeu, tudo que ele está sendo acusado está muito bem fundamentado e provado, né? Não, como dissemos, os jurados não vão julgar pelo aquilo que tem na imprensa, mas sim pelo que tem de provas no processo. Será exatamente. Apresentada lá. E pelo que tem ali, com certeza, Gilberto será condenado por tudo aquilo que ele está sendo processado ali, criminalmente. Muito bem. Eu que agradeço o espaço de vocês e sempre que precisarem algum esclarecimento, não só desse caso, algum outro aí da sociedade, estarei disponível também. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor, que esteve aqui conosco trazendo as informações hoje, doutor Conrado Pavelski Neto, advogado da família Calvi, cujo júri muito esperado não é, desse autor da chacina, lamentável, registrado aqui em Sorriso, que ganhou essa notória repercussão não só no estado, mas em todo o país, e pessoas até hoje ainda nos perguntam, quando a gente sai de Sorriso, como é que ficou esse caso, enfim. Doutor, bom trabalho lá. Eu vou contar com o senhor só para nos atualizar sobre essa questão, porque a pergunta aqui das pessoas é realmente, eu quero saber, como é que eu faço para saber? Nós vamos fazer o nosso melhor, seguindo o que for melhor para todos aí também. Sim, com certeza. E até, só tive uma lembrança de uma notícia que vocês deram semana passada, foi muito importante, né, trazendo a realidade, porque tem saído na mídia social, saiu esses dias que as pessoas estavam me perguntando como que elas faziam para ser juradas no caso do Gilberto. Ninguém jamais me procurou para isso. As pessoas perguntam como que fazem para se alistar para serem jurados, para julgar no geral. Enfim, e vocês divulgaram de uma forma correta, explicando certinho, como eu realmente falei. Enfim, a imprensa séria, é bom ter a imprensa séria e agradeço vocês por sempre informarem de forma correta a sociedade.